Se você acha que o Mega Drive era só porradaria, velocidade e jogos de ação, hoje eu vou te provar que o nosso Megão também tinha RPGs absurdamente bons, alguns tão únicos que até hoje ninguém conseguiu repetir. Então, noob, se senta aí porque hoje eu vou te mostrar 5 RPGs que você precisa jogar no Mega Drive. Então, meus amigos, vamos começar com esse jogo que é chamado por muitos como o Zelda do Mega Drive, mas na real, ele é muito mais do que isso. Crusader of Saint é um action RPG lançado em 1994 e desenvolvido pela Nextech. A jogabilidade é extremamente parecida com Zelda, mas ele tem sua identidade própria. O grande diferencial aqui são as habilidades de animais. Você pode recrutar bichos que mudam completamente suas mecânicas, como por exemplo, um cachorro que pode prender os inimigos permitindo que você os ataque, ou um pássaro que te permite agarrar itens e inimigos, entre outros animais e habilidades. A história é adulta, mexe com preconceitos, destino e ponto de vista. Tudo gira em torno de uma guerra milenar e a busca por entendimento entre as espécies diferentes. O jogo começa de forma tradicional, mas logo subverte as expectativas com uma mensagem sobre compaixão e convivência. Os combates são rápidos, os puzzles são inteligentes, as trilhas são marcantes. Tem fases, vilas, desafios e até momentos que você perde a fala. Essa mecânica narrativa é fundamental para aprofundar a história do jogo, forçando o protagonista a quebrar barreiras de comunicação e a desenvolver empatia pelo outro lado, percebendo que os monstros são na verdade seres sencientes e não puramente malignos. Hoje é um jogo muito raro e valorizado. Crusader of Saint pega a fórmula Zelda e leva para um caminho emocional e criativo que só o Mega Drive ousaria fazer. Esse aqui é um RPG que parecia vários jogos diferentes ao mesmo tempo. Lançado pela própria SEGA em 1989, Sword of Vermilion é uma das experiências mais peculiares da biblioteca do Mega Drive. O jogo possui múltiplos estilos de gameplay. Uma exploração em primeira pessoa nas cidades, combates laterais estilo beat'em up e batalhas contra chefes com perspectivas diferentes. Uma história clássica de fantasia medieval com vingança, reinos e traição. O jogador assume o papel do príncipe sem nome do reino de Escalábria. Após seu pai, o rei Eric V, ser traído e morto pelo rei Tsarkon, o protagonista é criado em segredo pelo fiel cavaleiro Blade. Aos 18 anos, em seu leito de morte, Blade revela a verdadeira identidade do jovem e a sua missão. O jogo tem um sistema de progressão bem simples, mas é cheio de charme. As trilhas sonoras são dramáticas e muito marcantes. Sword of Vermilion é um experimento ousado da SEGA que de alguma forma tudo funciona perfeitamente. É um jogo que você sente que só poderia existir naquela época. Agora, noob, se você está curtindo esse clima nostálgico e quer mais vídeos assim, já deixa o like para apoiar o canal e se inscreve se ainda não for inscrito para não perder os próximos vídeos. E agora, vamos falar desse RPG de ação isométrico que permite escolher classes e jogar co-op. Desenvolvido pela Renovation e lançado em 1991, Arcus Odyssey. Aqui você pode escolher entre 4 personagens, cada um com um estilo de combate diferente. Um guerreiro com ataques de curto alcance e mais fortes. A clériga, que possui um alcance um pouco maior e um ataque giratório. A arqueira, suas flechas ricocheteiam nas paredes e acertam inimigos distantes. E o mago, que ataca com bolas de fogo de longo alcance, mas que é mais vulnerável fisicamente. A trama do jogo se passa na terra de Arcus, onde a malvada feiticeira Castomira, selada há 1000 anos por uma princesa chamada Lich, usando a espada do poder de Lich, está prestes a ser ressuscitada por seus seguidores. 4 heróis embarcam em uma jornada para recuperar a espada e impedir o retorno da escuridão. O jogo é rápido, cheio de inimigos com dungeons extensas e caminhos alternativos. O combate lembra Gauntlet, mas com foco narrativo e evolução. O modo cooperativo é um dos grandes diferenciais desse jogo e traz uma experiência fantástica. O clima é sombrio e a trilha sonora é carregada de tensão. Sem dúvida, Arcus Odyssey é um dos melhores RPGs de ação cooperativos do Mega Drive.
Desenvolvido pela Ancient e lançado em 1994, Beyond Oasis é um action RPG frenético e traz como protagonista o príncipe Ali. Ele encontra um artefato mágico, um bracelete de ouro. Este bracelete concede a ele o poder de controlar 4 espíritos sagrados elementais, e precisa impedir que o maléfico bracelete de prata cause caos e destruição no reino de Oasis. O sistema de espíritos é o grande diferencial do jogo. Cada espírito tem habilidades únicas e você os invoca usando sua adaga mágica. O combate é extremamente fluido, golpes, combos, esquivas, a exploração é deliciosa e os puzzles são bem construídos. O visual é impressionante, com certeza um dos RPGs mais bonitos do Mega Drive. Quanto à trilha sonora, basta dizer que é do mestre Yuzo Koshiro. Beyond Oasis é um dos maiores action RPGs 2D de todos os tempos, e mostra o Mega Drive no seu ápice técnico. Agora, vamos fechar com um RPG feito pela mesma galera que criou Gunstar Heroes e uma série de outros títulos de sucesso. Sim, estamos falando da famosa Treasure. Light Crusader foi lançado em 1995 com uma visão isométrica, misturando exploração de dungeon, puzzles e combate rápido. Um destaque vai para os puzzles criativos e variados que exigem muito raciocínio. O jogo possui um sistema de magias baseado em combinar elementos que trazem vários efeitos e novos feitiços, incentivando a experimentação e a exploração. A história é simples, mas com ótimos momentos. Você joga com David enquanto ele desce uma masmorra extensa e com vários níveis sobre a cidade de Greenway Valley para resgatar moradores desaparecidos e confrontar um necromante chamado Hook. O estilo visual é único e diferente de tudo no Mega Drive. Light Crusader é um RPG inteligente, ousado e com a assinatura criativa da Treasure. Esses foram os 5 RPGs do Mega Drive que você precisa jogar. Cada um deles mostra um lado diferente do nosso Megão: criatividade, ousadia, estilo e personalidade de sobra. Se você gosta de RPG ou simplesmente quer descobrir pérolas que passaram batido, a sua lista está aqui. Agora me diz aí nos comentários, qual desses você já jogou? E qual RPG do Mega Drive você acha que faltou nessa lista? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com aquele amigo raiz do Mega Drive. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.